Nós vamos continuar o nosso estudo que temos estado a fazer nas últimas semanas, a caminho da Terra Prometida. Isto vai durar um tempinho. A viagem só durou 40 anos, portanto, se nós formos falando dia a dia, como veem, os nossos netos provavelmente vão acabar este roteiro. Eu espero que não dure assim tanto tempo. Mas eu hoje gostava de ler convosco Êxodo capítulo 14, versículo 1 a 14. Este capítulo é um capítulo fantástico. E eu gostava de hoje nos concentrarmos apenas nos primeiros 14 versículos. Se vocês quiserem abrir as vossas Bíblias, então Êxodo 14, versículo 1 a 14, diz assim o texto na tradução que eu tenho em mão. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, em frente de Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Endurecerei o coração de Faraó, ele os perseguirá. Serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração de Faraó e dos seus subordinados mudou em relação ao povo, e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então Faraó aprontou o seu carro e levou consigo as suas tropas. Levou também 600 carros de elite juntos com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. Mas os israelitas saíram de punhos erguidos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, com os seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, em frente de Baal-Zefon. Enquanto Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios marchavam atrás deles. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos tirastes de lá para morrermos neste deserto? Que fizeste conosco, tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isso que dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios? Teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos, vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Este é o texto. Esta é a passagem que esta noite nós olhamos para aprender um bocado sobre ela. O povo tinha acabado de sair do Egito, Deus estava com eles. No final do capítulo 13 nós vimos que o Senhor mostrava a sua presença de dia através de uma nuvem para os guiar pelo caminho, à noite com uma coluna de fogo para os iluminar, enquanto eles deveriam andar também. Quando chegamos aqui ao capítulo 14, nós vemos Deus a falar e Deus a mandar os israelitas acampar junto ao mar. Há uma série de cidades que são mencionadas, que até hoje ainda não foram localizadas com certeza. Mas Moisés parece que as conhecia. Quem chegasse agora e ouvisse o pastor a dizer nomes como Pi-Hahirote, Migdol ou Baal-Zefon pensaria: está a falar em línguas. Mas não, eu estava apenas a ler palavras que estão aqui nestes versículos. E são cidades que nos estão a ser apresentadas, que eu não posso olhar para o mapa e dizer: eles estavam aqui, perto dali ou perto de acolá. Mas constatamos, olhando para estes versículos, que o Senhor era quem comandava. Era Deus quem comandava a saída, era Ele quem definia o roteiro, dizendo tudo o que iria acontecer. Meus queridos, a caminho da Terra Prometida, é bom que assim aconteça. É bom que assim aconteça. Nós vamos caminhando, guiados por Deus, pelo caminho que Ele nos mostra. A caminho da Terra Prometida não devemos ser nós a desbravar caminho, não devemos ser nós a inventar roteiros.
Nós devemos ver por onde Deus nos está a levar e devemos acompanhar o Senhor Deus. O versículo 3 e o versículo 4 dão aqui uma guinada surpreendente no texto. Por causa do trajeto que eles estão a fazer, Deus sabia... Peço perdão. Por causa do trajeto que eles estão a fazer, Deus sabia o que Faraó iria pensar e o próprio Deus, de novo, endureceria o seu coração para seguir o povo. Se há uma coisa que eu olho para este livro de Êxodo e me vou dando conta, é que Deus trabalha de maneiras misteriosas. E eu não preciso de compreender todas elas. Não é necessário avançarmos muito no texto para verificarmos isso. Deus trabalha de formas misteriosas. Mas uma coisa é certa, o que Deus prediz que vai acontecer, sempre acontece. E o que Deus diz que vai acontecer, acontece para a sua glória. A caminho da terra prometida, todas as coisas deveriam ser para a glória do Senhor Deus. Os egípcios, que ainda há pouco enterravam os seus primogênitos, novamente vão ter uma lição que Deus é Senhor. Faraó vai surgir de novo em cena, pensando que tinha mais uma oportunidade, pensando que ainda não estava tudo perdido, ele de novo iria perseguir Israel. Mas em vez de encontrar a sua glória, Faraó iria mostrar a todos a glória do Senhor nosso Deus. E Deus, misericordiosamente, Ele avisa tudo o que vai acontecer. Amados, a caminho da terra prometida, os avisos do Senhor Deus devem ser entendidos como misericórdia. Deus não nos deve avisos, mas Ele vai nos avisando. E isto são atos de misericórdia, são atos de graça. São atos de um Deus que é bom, um Deus que abençoa o seu povo. Ele informa. Reparem, o final do versículo 4 diz, e eles fizeram assim. E eu confesso, perguntei-me a mim mesmo a estudar o texto, quem é que são eles? São os israelitas ou são os egípcios? E os comentadores, eles concordam entre si, são os israelitas. Os israelitas fizeram conforme Deus mandou, mesmo sabendo o que vinha pela frente. A caminho da terra prometida vale a pena sermos obedientes. A caminho da terra prometida vale a pena nós ouvirmos o que Deus nos manda fazer e fazermos. Se Deus nos diz acampa aqui, acampemos. Se Deus nos diz avançai, avancemos. Se Deus nos diz paremos. No versículo 5, nós saímos do deserto e somos levados até à corte de Faraó. De novo, lá no Egito. E podemos observar que conforme Deus disse que ia acontecer, realmente vai acontecer. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam. O que Deus diz que vai acontecer, vai mesmo acontecer. E se Deus coloca um dia para as coisas acontecerem, as coisas vão acontecer num dia. Se Deus não coloca o dia, não tentem adivinhar, mas tenham a certeza que elas vão acontecer. Faraó é avisado que o povo tinha fugido. E eu gostei da expressão, o povo fugiu. Nós, nos textos que verificámos atrás, parece-nos que eles saíram apressadamente, mas se bem se recordam, eles saíram até levando ouro, prata e objetos dos egípcios. A consciência como que desperta, a consciência de Faraó como que desperta. Ele e os seus subordinados estão surpreendidos com eles mesmos. O que é que nós fizemos? A pergunta deles é como que, porquê é que deixámos Israel ir e deixar de nos servir? Faraó faz lembrar aqueles patrões que só se apercebem depois dos empregados irem embora quão bom era o empregado que tinha. Era como que, e eu estou certo que vocês conhecem a expressão, se a ficha lhe tivesse caído. Ele de repente tem aquele momento de deitar a mão à cabeça e dizer, o que é que acabamos de fazer? Faraó cai em si. Ou talvez Faraó apenas cai na vontade de Deus. Diz-nos o versículo 6 que ele aprontou o seu carro, que ele chamou os seus homens, que ele chamou a sua tropa e foram todos apanhar os israelitas. Já agora permitam-me só abrir um parênteses. É israelitas, não é israelenses. A palavra israelense não existe. Na Bíblia diz sempre israelitas, está bem? E a cena, a forma como o texto nos vai apresentar, ela é muito intensa. São 600 carros topo de gama
E além destes 600 carros topo de gama, o texto diz-nos que todos os carros do Egito foram. Consegue imaginar quantos seriam? Eram todos. Não nos diz o número, apenas nos diz que eram todos os carros do Egito, 600 topo de gama. Eu confesso, quando passo frente ao stand da Ferrari, eu babo um bocadinho ao ver meia dúzia de Ferraris. 600 carros. Consegue imaginar o cortejo? Consegue imaginar a cena? Aquilo era um cortejo e tanto. O esplendor de Faraó, do Egito, estavam ali bem presentes. Pelas ruas da cidade estava como que uma caravana com os maiores e melhores carros do Egito que alguma vez aconteceu. E eles iam todos atrás de Israel. E assim começa uma série chamada Velocidade Furiosa. Carros topo de gama, a caminho para apanharem um povo. Faraó e os egípcios de coração duro, o texto diz-nos que os israelitas de punho erguidos. E sabem, este versículo 8, normalmente as pessoas olham para ele e dizem de novo, Deus a endurecer o coração de Faraó. Mas este versículo, mais do que esta expressão que está ali, eu gostava que vocês compreendessem, ele vem destacar a tensão que havia no ar naquele momento. O Egito avançava com tudo e Israel avançava afoitamente. A expressão que nos é dita com punhos erguidos significava com coragem, atrevidos, determinados. A mão é alta. Sabem, normalmente esta expressão, quando aparece, e ela aparece em outras passagens, é usada para descrever o arrogante. O arrogante é aquele que geralmente anda de mão alta. É o orgulhoso, quando usada de uma forma negativa. Mas desta vez não é de uma forma negativa que está a ser usada. Tinha um aspecto positivo. Nós temos um povo determinado, de mãos ao alto, a dizer, nós vamos no caminho que Deus nos manda ir. Mas o versículo 8 mostra-nos que o ambiente devia estar mesmo tenso. Sabem, quando parece que vem lá trovoada, aqueles dias que a gente olha para o céu e diz, é capaz de vir trovoada aí. Agora, não se esqueçam, quando chegamos ao versículo 8, que Israel estava onde estava porque obedeceu a Deus, e os egípcios iam para onde iam, porque Deus queria lhes mostrar outra vez, mais uma vez, pela última vez, a sua glória. E quando chegamos ao versículo 9, nós podemos verificar a facilidade com que Faraó e os seus carros conseguiram alcançar Israel. Olhando para o versículo 9, nós poderíamos perguntar quem é que estava a ter sucesso. À partida diríamos, o plano de Faraó parece que está a ser bem sucedido. Ele já os apanhou, poderíamos nós dizer. Mas na realidade, Faraó e os seus homens estava onde Deus havia dito que eles haveriam de estar. Vejam como o versículo 9 é tão semelhante com o que foi dito no versículo 2. Sem conhecermos o versículo 2, diríamos, Faraó está a ter sucesso. Conhecendo o versículo 2, dizemos, está a acontecer como Deus disse. E, amados irmãos, a caminho da terra prometida, nós deveríamos conhecer a palavra de Deus, além de conhecermos o Deus da palavra. Porque muitas vezes há coisas que a gente vê e nos engana. Mas se conhecermos a palavra de Deus, nós já estamos preparados para algumas coisas que estão a acontecer. E muitas vezes nós ouvimos por um ouvido e sai por o outro e não retemos o que Deus acabou de dizer. E Deus disse, eles vêm atrás de vocês, eles vão vos apanhar, aqui neste lugar eu vou-lhes mostrar como é a minha glória. Surpreende-me a reação dos israelitas. Olhando para o versículo 10, damos conta que eles tiveram muito medo. De repente eles viram um montão de carros a aparecer. Havia lá um moço que já sabia contar, ele já em 239, e os carros continuavam a vir. Era um grande adversário que estava a chegar. E o texto diz-nos que eles temeram. O texto diz literalmente que os israelitas temeram. A diferença entre o final do versículo 8, de mãos afoitas, com o final do versículo 10 é tremendo. Então os israelitas ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. De afoitos a apavorados. Do 80 para o 8.
Sabem, a caminho da Terra Prometida há momentos que isto acontece. Há momentos em que nós pensamos que estamos lá no topo e de repente acontece qualquer coisinha que nos coloca lá mesmo em baixo. E muitas vezes o que nos coloca lá mesmo em baixo são momentos em que nós nos esquecemos da palavra que Deus nos disse. Estamos onde Deus quer, estamos a fazer o que Deus quer, e ainda assim podem surgir inimigos grandes que nos assustam. E amados, quantas vezes isto acontece? Quantas vezes a gente diz, mas eu estou no lugar que Deus mandou, acampado como Deus mandou, ao pé da praia como Deus mandou, por que é que agora vem a adversidade? Confia. Se estás onde Deus mandou, a fazer o que Deus mandou, mesmo que venham adversários ou adversidades, confia no Senhor Deus. Agora, eles estavam com medo. E talvez alguns critiquem como é que é possível eles estarem assim depois de Deus ter avisado. Eu confesso, eu ao fazer o meu estudo, eu não tive coragem de os censurar. Há alturas em que eu sou assim também. Gostava de destacar um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que eles clamaram ao Senhor Deus. Amados, e esta é a melhor estratégia. Se ao levantarmos os olhos virmos gigantes a aproximarem-se, levanta um pouco mais os teus olhos e verás que acima deles está Deus. Agora, parece que Deus não vai agir logo. E é então que surge o aspecto negativo que eu gostava de destacar. Os israelitas deixam de falar com Deus e passam a falar com Moisés. Eles estavam nervosos, eles estavam com medo. Eu vou reler os versículos 11 e 12. Antes, porém, vou-vos perguntar: de que forma é que Deus se fazia presente? Recordam-se? Deus fazia-se presente durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Deus apresentava-se sempre assim ou só quando era para andar? O texto disse que Deus se apresentaria sempre assim enquanto eles estivessem a caminho. Então, provavelmente, a nuvem estava lá. O exército estava lá. Moisés estava lá. Eles começam a falar com Deus. Deus parece que não está a fazer nada. E eles, de repente, tiram os olhos de Deus e vão começar a olhar para Moisés. Cuidado quando nós tiramos os olhos do Senhor nosso Deus. Israel olhava para Faraó, já tinha visto que eram 600 carros mais um montão deles. Distraíram-se e vejam, versículo 11, eles falam com Moisés e dizem assim: é por causa de falta de sepulturas no Egito que nos tirastes lá para morrermos neste deserto? O que é que fizeste connosco tirando-nos do Egito? Por acaso não foi isto que dissemos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor para os egípcios servir os egípcios do que morrer no deserto. Amados, que infantis, que choramingas. Eu quase que os consigo ver como se fossem uns pré-adolescentes, chatinhos de todo o tamanho, a dizer: foi para isto, mais valia termos morrido lá no Egito, agora vamos ficar aqui na sepultura no meio do deserto. Escutem com atenção. Quando os nossos olhos se distraem, muitas vezes a nossa boca só diz disparates. E a nossa boca diz disparates quando a nossa fé vacila. Israel estava a ser do mais dramático que nós podemos ver. Eles pensavam mais ou menos assim: nós não vamos ser enterrados com dignidade. O grande problema de Israel era o lugar onde vai ser enterrado. No Egito havia cemitérios. Agora vamos morrer no deserto, vamos ficar aqui neste lugar cheio de areia. Mais valia sermos escravos e termos uma bela campa. É ridículo, não é?
tão ridículo como muitas vezes nós somos, quando pensamos que o nosso passado é que era bom, antes de Deus nos resgatar e nos colocar a caminho da terra prometida. E há alturas em que nós fazemos isso. Há alturas em que nós cobiçamos a campa do nosso vizinho. Oh, pastor, cobiçar a campa do meu vizinho. Se calhar não é campa, é outra coisa material que eles têm, mas eles não vão para o céu, eles não estão a caminho da terra prometida e para nós aquilo é-nos atrativo. E eu quase que consigo imaginar Moisés, o homem mais pacífico sobre a terra naquele tempo, a ouvir o povo a falar, e ele vai responder, ele diz assim, vá lá, não tenham medo, acalmem-se e vejam o que Deus vai fazer. Sabem, nós devíamos ter estas frases na entrada da porta da nossa casa, na saída da porta da nossa casa, na entrada do nosso carro, na saída do nosso quarto. Nós devíamos ter esta chamada de atenção de Moisés fixadas em lugares bem visíveis. Não tenham medo. Acalmem-se, vejam o que Deus vai fazer. Como é que Moisés sabia que Deus ia fazer alguma coisa? Moisés sabia porque Deus disse e ele não se esqueceu. Ele confiava. E, meus queridos, talvez tu vás concordar comigo, mas muitos dos nossos medos são fruto da falta de conhecimento das promessas do Senhor Deus. Eles começaram bem, eles estavam a obedecer. Mas surgiu o impossível, vieram as ânsias, veio o pessimismo e Moisés apelava à fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E este texto não é Romanos, não é Paulo, é Moisés, que começa por dizer, Deus disse assim, e eles andam por um bom caminho até certo ponto, depois esquecem-se do que Deus diz e imediatamente começam a olhar para o seu passado a dizer, antigamente é que era bom. Israel estava onde Deus queria, os egípcios estavam onde Deus esperava, a sua glória iria ser manifestada. A questão que se colocava era confiar ou não confiar na palavra de Deus. Esta era a tensão verdadeiramente ali no ar. E sabem, ainda hoje, muitas das tensões que nós vivemos, muitas das tensões que nós experimentamos, de novo, são por falta de conhecimento ou desconfiança das promessas do Senhor Deus. Alguns agora poderão dizer, olha, mas nós não temos uma coluna de fogo como eles tinham. Nós não temos uma nuvem durante o dia como eles tinham. É verdade, não temos. Nós temos Deus connosco, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o seu Santo Espírito que habita em nós. E desculpem lá, mas eu acho bem melhor. Nós não temos um Moisés que nos vá dizendo as coisas. Pois não. Temos a Bíblia inteira. Temos a revelação completa do Senhor Deus. A palavra escrita na nossa língua e em várias traduções. Tu que sabes ler, porque é que não lês todos os dias? Pois a gente admira-se porque é que nós falhamos. Voltemos para Oseias. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Amados, escutem. Se estivermos onde Deus quer, por maior que seja o adversário, por mais forte que pareça o inimigo, aquieta-te, porque se estás onde Deus quer, Deus está contigo e Deus está por ti. E Deus é o mais forte, Deus é o maior. Ninguém se compara a Ele. Haja fé, haja obediência, pois Deus é por nós. Haja investimento no conhecimento das promessas de Deus, na lembrança das promessas de Deus, na leitura da palavra de Deus.
O nosso Deus é o maior. E da mesma forma que os egípcios viram, um dia todos irão ver aquilo que nós já sabemos, que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é o maior, que ninguém se compara a Ele. Somos egípcios? Não. Somos israelitas? Não. Somos a igreja. O povo de Deus. O povo de Deus. Confiemos. Confiemos no Deus da palavra e confiemos na palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja por nós a cada dia. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, aviva e desperta a nossa memória para a Tua palavra. Ensina-nos e ajuda-nos a buscarmos diariamente o alimento espiritual também. Que os nossos olhos possam estar fitos em Ti. Que o nosso socorro seja o Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque na nossa jornada para a Terra Prometida, nós não vamos sozinhos. Não vamos apenas com a Igreja de Deus, mas vamos também com o Deus da Igreja. Obrigado porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Guia-nos. Guia-nos por caminhos agradáveis aos Teus olhos. Dá-nos sabedoria, dá-nos visão, dá-nos discernimento e ajuda-nos a lembrar diariamente que ninguém se compara a Ti. Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que o nosso meditar seja de acordo com ela a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de vocês terem um tempo de oração individual, e eu desafiava-vos a terem um tempo de oração individual,